Olá, paz do Senhor Jesus. Te convido a tomar a sua Bíblia, abrir na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, onde teremos uma mensagem maravilhosa nesta hora. Prepare a tua palavra aí, prepare a tua Bíblia em nome de Jesus. Amém? Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só pode fluir no que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Olá, Shalom, a paz do Senhor Jesus, uma alegria poder me dirigir aos irmãos uma vez mais e quero compartilhar um texto maravilhoso da Palavra de Deus nesta hora, que está em Romanos capítulo 3, do verso 9 até o 18. Diz assim a Palavra de Deus: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer,
Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue, e nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Vamos orar. Querido Deus, querido Pai, graças por mais uma vez estarmos aqui diante da sua santa palavra e te pedimos, ó Deus, nesta hora, que o Senhor nos dê entendimento, revelações, sabedoria e que o Senhor ministre aos nossos corações, ao meu coração e ao coração de cada ouvinte nesta hora, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Nós todos gostamos de Gênesis 1:26, todos nós conhecemos Gênesis 1:26, todos nós amamos Gênesis 1:26, porque lá diz que Deus criou o homem à imagem e semelhança dele. Que notícia mais maravilhosa! Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Mas quando o homem pecou, quando o pecado entrou na raça humana através de Adão, ele se tornou uma pessoa completamente diferente. Esse homem criado à imagem e semelhança de Deus, esse ser humano maravilhoso que foi a coroa da criação de Deus. Deus havia criado tudo de uma forma estrondosa, maravilhosa, e para coroar toda a criação, para fechar então toda a criação, Deus fez o ser humano, a sua imagem e semelhança. Mas quando o pecado entrou na raça humana através de Adão, este homem, esse ser humano se tornou uma pessoa completamente diferente, corrompida, decadente. E o pior, todos os seus descendentes herdaram essas características negativas. Basta uma olhada no noticiário. Quanto a humanidade está degenerada, porque o pecado se infiltrou em todas as categorias sociais da humanidade. Na família, no matrimônio, na sociedade. E o que impera hoje, o que predomina hoje? A infidelidade, a mentira, o ódio, a guerra, a morte. Para se ter uma ideia, no noticiário de hoje, dia 16 de setembro de 2020, no primeiro semestre no Brasil, aconteceram 1.890 assassinatos, 119 mil agressões físicas, só no primeiro semestre deste ano. Então, esta é a triste realidade do mundo em que vivemos hoje. Onde é que está a solidariedade? Onde está o altruísmo? Muito raramente, se conta nos dedos. Por toda parte, o que nós vemos é o individualismo, o egoísmo, as discórdias, os conflitos. E a Bíblia nos ensina que o caráter da humanidade está corrompido. A personalidade da humanidade está corrompida. É o que está dizendo no texto que eu li com você, de Romanos 3, do 9 ao 18. Além disso, o ser humano está corrompido no seu estado mental. Porque em Romanos 1, quando nós vamos para Romanos, a mesma carta de Paulo aos Romanos do capítulo 1, do verso 28 ao 32,
Diz assim a palavra de Deus: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, que quer dizer enganadores, traidores, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que praticam tais coisas, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Não apenas praticam essas coisas, mas também aprovam aos que praticam, incentivam, induzem os outros a praticarem essas coisas. E o verso 28 está dizendo que o pecado produz o desdém pelos valores reais. O pecado produz, então, a zombaria pelos valores reais, pelos princípios de Deus. E corre-se o risco de ser deixado por Deus a um estado de devassidão. Corre-se o risco de ser deixado por Deus a um estado de libertinagem. É o que está dizendo o verso 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Que Deus nos ajuda, que Deus tenha misericórdia de nós, porque o juízo de Deus é algo terrível. O juízo de Deus é algo medonho. Veja o que diz o salmista Davi no Salmo 32, no verso 3 e no verso 4. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Note, no verso 3 está dizendo que Davi sentiu a consequência do pecado sobre ele, sobre a sua carne, sobre o seu físico. Os ossos adoeceram. Os meus ossos, enquanto calei os meus pecados, meus ossos se envelheceram. Quer dizer, ficaram doentes. Sentiu na pele a consequência do pecado. E no verso 4, ele diz: o meu vigor se tornou em sequidão, porque a tua mão pesava sobre mim noite e dia. Ou seja, o pecado deixou o salmista paralisado, o pecado deixou o salmista debilitado. É isso que o pecado faz numa pessoa. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós. Graças nós damos a Deus que tem nos ensinado, que tem nos mostrado o caminho, que tem nos corrigido, nos disciplinado, nos abençoado, tem nos perdoado. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus. As consequências do pecado são terríveis. O pecado não tem limites sobre os atos, sobre as consequências. Judas traiu Jesus, vendeu Jesus por 30 moedas e correu e foi se enforcar. Saul se jogou sobre a sua própria espada e se matou. Que coisa terrível! O verso 32 do texto que nós lemos agora em Romanos, capítulo 1,
O verso 32 diz que, conhecendo eles a sentença de Deus. Isso é que é o pior. Conhecendo qual é a sentença de Deus. Conhecendo o juízo de Deus. Então a culpa chega a um nível tal que a servidão do pecado toma conta da pessoa, a pessoa se torna um escravo mesmo do pecado, o conhecimento do juízo de Deus não atua mais como uma força, nem o conhecimento do juízo de Deus não atua mais como uma força de limites, de uma forma que possa encorajar outros a cometerem os pecados, está dizendo a palavra de Deus. Conhecendo o juízo de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos livre. Vamos orar por um momento. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, nós temos conhecido a Tua palavra, temos conhecido o juízo do Senhor. Pai, dá-nos a graça, Senhor, de fugirmos, ó Pai, do pecado a cada dia, e assim daremos sempre a Ti a glória, a honra, o poder e o louvor para sempre. Amém. Graças a Deus. Além da humanidade estar corrompida no seu estado mental, o ser humano ainda está corrompido também no seu entendimento. A sua própria consciência está cauterizada, está calejada. O ser humano se tornou insensível. A palavra de Deus nos diz assim, em 1 Timóteo capítulo 4, verso 2, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Na verdade, o ser humano é tão corrompido, é tão profundamente corrompido no seu ser, que ele não é pecador por causa dos pecados que ele comete. Ele comete pecados porque ele é pecador por natureza. A palavra de Deus nos diz em Eclesiastes, no capítulo 7, no verso 20, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Da mesma forma que é inútil você lavar um carvão na tentativa de torná-lo branco, é inútil. Da mesma forma como é inútil você querer tentar misturar a água com óleo, é inútil também ao homem tentar livrar do pecado por seus próprios esforços. Inútil ele tentar se livrar do pecado através das suas próprias forças, dos seus próprios esforços. Nós possamos entender que existe uma única justificação para o homem e é Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas o homem diz, não, eu vou fazer do meu jeito. O homem diz, eu vou fazer a minha própria justiça. Não existe justiça própria. A única justificação para o homem é obtida exclusivamente através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Diga graças a Deus. Aleluia. Uma pessoa pode ser muito bondosa, uma pessoa pode ser muito caridosa, se não receber a justiça de Deus pela graça, se não se tornar servo de Deus, filho de Deus, se não tomar posse dela pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo, não tem salvação. Não tem salvação. Ouça bem o que o Senhor Jesus diz em Mateus, no capítulo 7, do verso 21 ao 23. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade.
que Deus tenha misericórdia de nós. Deus não nos usa por causa da nossa capacidade. Deus nos usa por causa da sua misericórdia. O que foi que fez do apóstolo Paulo um servo tão usado por Deus? O reconhecimento profundo da sua dependência de Deus. Paulo teve uma experiência com Deus que poucas pessoas tiveram. Ele foi arrebatado até o terceiro céu. Teve um encontro real, verdadeiro com o Senhor Jesus. Foi ao terceiro céu. Mas ouça bem o que diz o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 7, no verso 24. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quando o homem esquece a sua dependência de Deus, começa a sua ruína. Ainda bem que existe perdão em Cristo Jesus para todos. Amém? Jesus diz em João, capítulo 6, no verso 37, todo que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Glória a Deus. O profeta Isaías, no capítulo 1, verso 18, Deus vai usar da boca de Isaías para dizer: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, escarlata é a cor vermelha mais forte que existe, eles se tornarão brancos como a neve. Glória a Deus. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Graças a Deus. Deus está realizando uma obra no meio da sua igreja. Os ponteiros dos relógios finais estão quase batendo a meia-noite. Quase chegando à meia-noite. Chegando o momento da chamada. O noivo está vindo, o noivo está chegando. Glória a Deus. Muitos estão sendo tratados. Graças a Deus por isso. Porque Deus não tem prazer nenhum na morte do ímpio. Muito pelo contrário. Deus deseja que todos se arrependam e cheguem à salvação. Cheguem ao conhecimento da verdade e alcancem a salvação. O profeta Isaías, no capítulo 55, no verso 6, a palavra de Deus diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Amém? Vamos orar um pouco mais em nome de Jesus. Querido Deus, querido Pai, com auxílio do Teu Espírito Santo, nós assumimos hoje o compromisso de vigiar, ó Pai, as nossas vidas contra o pecado. Ó Deus, a Tua palavra diz que guarda a sua boca, aquele que guarda a sua boca e a sua língua, guarda também a sua alma. Então, Deus, em nome de Jesus, nós assumimos o compromisso de vigiar nas palavras. Renovamos, ó Deus, neste momento, a nossa aliança com o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Que não saia, ó Deus, da nossa boca nenhuma conversação torpe, palavras vãs, gracejos indecentes, mas que saiam da nossa boca palavras que abençoem, palavras que edifiquem os outros, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Deus. Dizemos a Ti, Senhor, guardaremos os nossos caminhos com a Tua graça, Senhor, para não pecar contra o Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai querido, em nome de Jesus. Determinamos que a nossa boca não proferirá nenhuma palavra vã, mas apenas palavras de louvor, de gratidão ao Senhor por todos os Teus benefícios, por todas as bênçãos e maravilhas que Tens operado. Pai, eu oro, abençoo, intercedo por aqueles que estão sofrendo alguma enfermidade, aos que estão passando por lutas financeiras, aos que estão em discórdia nos lares. Ó Deus, em nome de Jesus, venha o Teu auxílio, venha o Teu socorro, Pai. Abençoa com a Tua paz,
Abre portas, ó Deus, de novas oportunidades para aqueles que estão orando, clamando ao Senhor, esperando no Senhor, e assim daremos a Ti toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a nossa adoração. Obrigado, Deus. Fica conosco, Senhor. Amém. Diga amém, graças a Deus. Que a paz do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com a tua vida, com a tua casa, a tua família, hoje e sempre. Amém.